da tarde. Parabéns ao Neto. O Júnior fez um gol maravilhoso. Você que é de São Paulo tá entendendo o que eu tô falando. Quem não entendeu, o filho do Neto, Piquitico, coisa mais fofa do mundo, Júnior, fez um belíssimo gol. Agora, Neto não vai gostar do nosso início. Não vai mesmo? Não. Fofoca. E tem vídeo, né, Rafa? Atacante do Corinthians se envolve numa confusão gigante, né? É isso mesmo, Kátia. O Luan, que é meio atacante do Corinthians, tá lá, o clube tá naquela fase um pouco conturbada, os torcedores não estão muito felizes. E aí, o que tá acontecendo? Ele foi num restaurante em São Paulo. E até aí, tudo bem. Só que aí, segundo relatos de quem estava lá, ele teria tentado furar a fila. Ô, Jesus. E aí, Kátia, o bicho pegou. Desculpa a ignorância, mas esse jogador, o Lua, não é aquele que tá sendo super criticado também? Foi emprestado, acho que pro Santos, não tá jogando direito, né? Ele não quer jogar, na verdade. Não quer jogar, não tá né? querendo jogar muito e diz que o salário Mas dele é jogador algo... que não quer jogar... E diz que o salário dele é algo em torno de 800 mil reais. E aí, Cara, a torcida 800 mil e ele não quer jogar? Então, exatamente. Não quer Será jogar que e a não gente quer... dá tempo da gente aprender a jogar? Eu jogo muito mal, mas eu jogo. Agora ele não quer jogar, não quer furar a fila. E ele quer ir embora? Ah, também não quer sair do país. Não quer sair, Ele vai fazer o quê? Nem pegar fila ele não quer nada. Meu filho, a vida não é assim. Mas veja só, vamos fazer as contas. 800 mil ele ganha. Há quanto tempo ele tá ganhando 800 mil? Ah, um tempão. 3 anos? 2 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 800 mil da... A Kátia é boa de conta. 324. Presta 2. Para, você vai perder as contas. 4 milhões e meio, talvez? Mais ou menos Acho isso. que é isso. Desses 3 anos sem que não querendo jogar? É. Acho que Cara, é muita... Não, 800 mil nada é mais. É 800 mil por mês, vezes 12. Não é mais, vai dar 8 milhões por É, ano, vai peraí dar que eu vou muito pegar mais. minha calculadora. Isso Não, tudo, é gente, muito a gente mais. tá 3 milhões são calculando. 3 meses. 28 milhões e 800. É, 28 vamos dizer milhões, 30 milhões. 30 milhões. 30 Ele milhões. não comprou o restaurante, Cara. então. Aí tava pra ele comprar o restaurante. E ele pagava os figurantes só pra ele furar a fila toda É hora. verdade. Aí ele furava a fila, falava assim, ó, eu passo porque eu sou jogador do Corinthians que eu não gosto de jogar e não quero jogar. É. Tem vídeo aí? Tem o vídeo, alguns clientes vamos fizeram o ver. vídeo ali do relato. Ô, Ó, Jesus. dá uma olhada. Você tem que vir pra fila, cara! Eu tô na fila 2 horas, meu irmão! Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Eu tô na fila. Passando vergonha no campo, passa vergonha no campo e no restaurante, hein? Nossa, vergonha no campo e no restaurante. Motivo, né? Eu vou pegar ele na porra. Mas ele não tinha feito. Ai, saindo ainda. E ele tava tampando o rosto? Acho que puxou o celular ali e saiu, sabe? Aquela saída pela Mas será que esquerda. ele não tinha feito reserva no restaurante? Por isso ele passou? Pelo jeito não, Kátia, Não? porque era um restaurante de luxo, os clientes estavam lá, você viu o relato ali, tô esperando 2 horas na fila, um cliente revoltado, e aí vê o jogador. Ah, não, porque às vezes quem faz reserva depois vai. É, às vezes dá uma checada, olha, eu tô na reserva. Mas eu acho que o dono desse restaurante é palmeirense. Aí fala, Lá vai você causar intriga. não vai entrar aqui, Ai, não Jesus. entrou. Mas coisa feia, gente, a pessoa querer furar a fila, você pode ser quem quiser ser, mano, tem que seguir a fila. A não ser o dono do restaurante, ninguém que mais não tem que fura furar a a fila. É, o resto... Mesmo porque o dono do restaurante tá pagando tão caro que acho que nem lá ele quer almoçar. Ah, não vai, Porque tá tudo tão difícil. caro, né, não? Tá caro mesmo. Nossa A mesa desse senhora. restaurante é caríssimo e largou até a menina sozinha. Deixou ali, na hora pra que ele trás a foi, moça? ela, saiu na frente. Aí saiu na rápido. frente, mas ela acho que até Não, gostou, acho que- porque ela fingiu demência, continuou andando, fez egípcia e tchau, né? E ela nessa pareceu hora. que ela tava meio bravinha com ele. Tipo assim, para, né? Não sei o quê. Mas para, ela furou a fila junto. Ah, eu tentei fazer a linha tranquilo, chefe, mas é verdade, ela tava junto. Ah, e no fim ele almoçou, jantou ou foi embora sem comer? Ali não. Ali não. Ah, ele foi embora sem comer. Foi. Teve uma indigestão, eu acho, viu? É, Por conta ele disso quase foi tudo. jantado pelo pessoal da fila. né? Bravos, né? Revoltados. Acho que sim. Ah, muito feio. Ah, gente, vamos falar de outra coisa Ih, terrível. Ih, Que briga foi aquela? Vai futebol de novo, né, chefe? Torcedor do Vasco, Do os Vasco. vascaínos. Os vascaínos todos- Vascaínos. Eu Se que- engalfinhando. O Vasco não anda muito bem das pernas, a verdade é Olha. essa, vice da Lanterninha no Rio de Janeiro, eles não é a invadiram sede deles a mesmo? sede deles. Cerca de 50 torcedores do Vasco foram ali, invadiram a própria sede do São Januário, vandalizaram ali. Por quê? Porque eles não estão felizes com o desempenho do time, né? As partidas. E aí você vai lá e faz isso? Então, aí perde toda a razão. Quer protestar? Protesta de outra forma. Manda mensagem, Muda durante de o jogo time. vaia. Muda de time. Muda de time, tem um monte aí. Agora vai na própria sede do time e faz isso. E aí foi essa... Não, e aí, se você estava indignado, agora já Perdeu teve a uma razão. ação
que na verdade é um crime, né? É um crime. A polícia, Ação inclusive, criminosa. foi chamada e todo mundo fugiu, ninguém foi preso. O Vasco emitiu uma nota repudiando e a gente fica triste, porque não é papel de torcedor fazer isso, né? Claro que não. E torcedor quer justamente torcer pelo time. Ou se quer protestar, proteste, mas não desse jeito, Não, né? e se o time tá ruim, vamos torcer pra melhorar. Ou muda de time, como a Kátia falou. É o máximo que você pode fazer. Ah, e essa outra história Ah, essa senhora. desse carro? Gente Essa senhora, ela do mudou céu. de carro, na verdade, e aí ela se confundiu, tadinha. Podia ter virado uma tragédia. Pois é, quer ver? Olha só, dá uma olhadinha aí, ó. Pessoal Tá na lá padaria, todo mundo de tranquilo. boa. Mercadinho, né? Ó. Nossa. Você viu que a outra lá, olha a outra, puxou de verde, ó. O sorte. Você viu com a criança? Meu Deus do E céu. o senhorzinho ali foi ligeiro. Ele conseguiu pular. Uhum. Deve ter se machucado porque ele pulou, deve ter machucado o joelho, mas ninguém foi atropelado, né? Ninguém foi, graças a Deus. É uma senhora de 70 anos. Olha lá, ele arrastou aqui em cima, ele ficou Ah, em ele cima tava do em coisa, cima do desculpe. carro. É, 2 pessoas, na verdade, ficaram feridas. Tadinho, ele foi atropelado, sim. Esse Pobrezinho. senhor, ele Tá tava bem? no caixa, na hora foi arrastado, tá bem, ferimentos leves, tá? Gente, Mas ele por tá quê? bem, saiu andando. E uma menina de 21 anos também acabou, que era uma atendente do mercado, acabou machucada. O que aconteceu? Ela foi a esse mercadinho, ela ia fazer uma compra lá. Só que quando ela foi parar o carro naquele estacionamento que fica na frente, ela confundiu o pedal do freio com embreagem e o carro arrancou. O freio com o acelerador. Com o acelerador, desculpe. E ela arrancou, invadiu essa padaria, mercadinho. Foi um susto. Acho que ela não estava acostumada com carro automático. Possivelmente. Foi isso que ela justificou. Que não é um carro que ela usa sempre. E esses carros, gente, você mal acelera, ele já anda rápido. Porque a gente Exato. mostrou em câmera lenta, mas o que ela entrou foi bem rápido, viu? Não, dá um... E ele Dá dá um tranco, slalom. dá um Ó, tranco. pra quem não tem costume... Ó, quer ver a velocidade normal? Deixa eu pedir pra eles colocarem de novo na velocidade normal. Ó lá. Tá vendo? Rápido, O entrou. senhor sendo arrastado, não é nem na É. velocidade normal, ainda tá mais Não, devagarzinho. entrou com um impactozinho ali, assim. Tadinho. E a pessoa que tá apertando o acelerador, ela se confunde, ela quer frear, ela pisa mais forte Fica no mais acelerador, desesperado. né? Porque Fica ela mais acha que ela tá desesperado. pisando no freio. É verdade. E aí... Foi só o susto, prejuízo material, 2 feridos leves, mas estão bem. E ela, obviamente, está arrasada, arrependida, mas acontece. Graças a Deus, não É, aconteceu mas a gente pior. tem que ficar atento. Atento. Se não tá acostumado com um carro automático, Não melhor usa, não né? usar. Vai de motorista de aplicativo, de táxi, é muito Verdade, melhor. Ou no verdade. dia que a gente não tá bem, que tem dia que a gente tá tão distraída, né? Ah, mas eu tô ótimo. Eu não falei de você? Ah, não, porque eu não tô distraído agora. Eu tô meio gripadinho. Não, não é não. Você tá rouco porque você fica Não, tomando gelado, vai pra balada. Agora É. vamos pra essa... Ei, Ah, gente, balada essa boa. história aqui... Chefe, essa história é uma daquelas histórias que não dá pra gente entender. Não. Esse é um policial militar, como a gente tá vendo pela farda. E ele trabalha, é responsável pra cuidar daquelas questões da Lei Maria da Penha. Sim, pra E- proteção da É mulher. isso. Ele é designado para isso. Então, assim, a mulher tá com problema, o marido não tá cumprindo, né? Tá chegando perto. Ele é o policial treinado para isso, para Pra fazer proteger. valer a lei, protegendo a mulher. É. Só que o vídeo que a gente tem aí, ele foi ameaçar uma mulher, uma moça, Você acredita? que é colega de escola da filha dele. Olha o vídeo e... Ai, gente, vou te falar. Só lembrando que esse policial seria o responsável por defender as mulheres Proteger. que já estavam com a proteção garantida para a lei da Maria da Penha. Então já Exatamente. estava numa situação difícil. Aí vai ele e age dessa forma que a gente vai mostrar. Né? A conta não fecha, né? Acho que a conta não tá fechando Não tá. hoje em dia. Vamos ver, olha lá. Tem áudio? Não, é só imagem. Ó. Esse é o momento que ele chega naquela que- moça de O branco. dedo no nariz dela? Assim, o dedo, né? Forte. E ela é uma amiga de escola da filha dele. Elas se desentenderam e ele foi lá tirar satisfação Mas, gente, com uma a filha mulher. dele tem o quê? Tem 2 não, eu anos? não, nem se tivesse, não sei. Não, mas mas né? 2 anos? É. Você é uma criança, né? Mas você acha que essa atitude... Agora, um homem que tem essa postura com uma outra mulher. Como vai defender uma mulher? Tá preparado para isso? No meu singelo ponto de vista, não. No seu ponto de vista, você que está assistindo a gente, você acha que faz sentido isso? Quem vai te proteger é quem age, você que é mulher, é quem age assim com uma outra mulher? Não tem como, você não Tem tem. como. Então, assim, isso precisa ser visto. A corregedoria da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, isso é em Itaboraí, disse que o caso está sendo investigado, mas assim, já eu não sei, não entendo de lei, mas talvez ele não possa nem estar atuando o que ele está fazendo, porque Olha, eu não entendo de lei, É. mas a gente tem bom senso. Ele pode fazer outra coisa, mas nessa função é melhor não colocar ele, né? Muito não é simples assim. confiável. Não é.
Ai, é cada coisa que a coisa gente piora, fica chefa. meio sem saber. Ah, e essa história então? Eu fiquei chocado ontem quando eu vi. Ontem eu tava assistindo o Jornal da Band. Cara, eu não fiquei sem entender, que eu falei, é o que a gente tá entendendo mesmo? isso. É uma taxa de proteção cobrada na Cracolândia, cobrada por policiais. Lá da como que é? Da GCM, né? Da Guarda GCM. Municipal. Ele é um agente de segurança público Olha isso. pago já, né, pela gente. Ele oferece o serviço de segurança para comerciantes e detalhe, tem um plus. Você pode ter a viatura também se quiser. Isso. Se acontecer alguma coisa, a gente chega rapidinho no seu estabelecimento. Pode. Só que no áudio, mais triste é a forma como ele fala isso. Sim. Porque ele não fala que tá fazendo uma coisa incorreta. Surreal. Quer ver? Presta atenção direitinho nessa matéria do Jornal da Lucas Band. José. Nós somos uma família. Se alguém mexer comigo, no mínimo 18 viaturas na cola. Somos a rota da GCM, irmão. É um comportamento muito parecido com as milícias que nós temos no Rio de Janeiro. Eu quero te mostrar a diferença entre ter segurança e não ter. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha porta aberta, entendeu? Então, assim, o medo é muito grande. Eu tô pra ajudar, não tô pra extorquir ninguém. Tem cara que cobra 5 mil, 4 mil reais, irmão, por loja. Eu prefiro ter um contratante / amigo. Tratante amigo. E tá pra ajudar. O centro da maior cidade do país é uma região de contrastes. De um lado, os prédios históricos, o turismo, o comércio popular e as ruas famosas. Do outro, a decadência provocada pelo uso de drogas. A Cracolândia. Com o tráfico e o consumo de crack, vem o crime. Roubos e saques são frequentes. Pelo centro ser uma região histórica, o combate ao crime por lá também é tarefa da Guarda Civil Metropolitana, que tem a responsabilidade de zelar pelo patrimônio público e histórico da cidade. À frente dessa força de segurança, a IOP, Inspetoria de Operações Especiais, a tropa de elite da GCM. Guerreiro, eu sou GCM. Procura aí, ó, Inspetoria de Operações Especiais. Eu tô na GCM há 23 anos. Mas integrantes dessa tropa, que deveriam cuidar da segurança de quem trabalha, mora ou passa por ali, tomaram o caminho contrário desse dever. Comercializando a segurança para as pessoas. Oferecendo, como faz a máfia nos Estados Unidos, oferecendo segurança para pessoas, moradores, mas principalmente comerciantes. Eu comecei a trabalhar lá em julho, tô até hoje. Eu fui a única empresa que conseguiu resolver o problema. A voz na gravação é do Guarda Civil Metropolitano Elison de Assis. Ele faz parte da IOP, a tropa de elite da GCM de São Paulo, e está na corporação há mais de 20 anos. Nossa. Só que nos dias de folga, gerencia um esquema de cobrança de proteção dos comerciantes aqui do centro. Usando o poder do Estado em benefício próprio, ele obriga lojistas a pagarem taxas para impedir que os estabelecimentos sejam atacados. Quem se recusa a pagar é vítima de vandalismo e intimidação. Ou paga ou arca com as consequências, ou tem gente na sua porta, entendeu? Prédios e condomínios têm que pagar até R$3 mil mensais. Já lojas pagam entre R$200 e R$500 por mês, divididos em pagamentos semanais. Para pressionar, é circulada uma lista Olha de isso, colaboradores de boa-fé, com quem pagou ou não. Me senti meio coagido e também, assim, meio invadido, né? Exposto de uma forma negativa mediante a todos que estavam pagando ali. Que depender de mim, se você pegar os relatos lá e perguntar no nosso sistema de trabalho, eles vão falar. Se estourar alguma coisa, GCM tá na porta. Sim, aconteceu alguma coisa, são os primeiros a estarem ali. Nós somos uma família. Se alguém mexer comigo, no mínimo 18 viaturas na cola. Somos a rota da GCM, irmão. E posso falar uma coisa pra vocês? O mais triste, na reportagem, por sinal muito bem feita, como todas as reportagens aqui do nosso Canhão Band, que não são reportagens que são feitas assim da noite pro dia, são aquelas que são acompanhadas, Conduzidas, né? são bem conduzidas, bem solidificadas, porque vão procurar direitinho, fala com a Secretaria de Segurança, vai atrás ver se é verdade, vai faz entrevista com comerciantes, Sim. muitos comerciantes que também falam, dão depoimento, mas não querem que vá para televisão. E aí a gente começa a ver que esse policial
policial da GCM, ele é minoria. Mas olha que tristeza. Nos dias de folga dele, ele age desse jeito. Mas no dia que ele também não está de folga, ele manda as 28 viaturas, como ele disse, para ajudar aquele comerciante que pagou. Agora imagina aquela lista, todo mundo fica ciente quem pagou e quem não pagou. E quem não pagou? Já a matéria abre com aquela terrível, aquele arrastão, aquela situação terrível, naquela farmácia. A gente mostrou aqui que provavelmente não deve ter pago, será que é isso? Então, né? Há de se pensar que essa talvez não tenha pago, ou que outras que também aconteceram algo similar, também não tinham pago. Aí a gente começa a achar o quê? Isso é muito triste. Você começa a associar a ação de uma pessoa ou de um grupo, porque ele não está sozinho também, não vamos ser ingênuos, ele está junto, encabeçando talvez, mas junto com outros policiais. Você acha que, na verdade, a corporação toda que é desse jeito. E não é, isso é muito triste. Porque as pessoas começam a não acreditar ou acreditar cada vez menos na polícia. Mancha e suja. Vou dar até um depoimento pessoal. Você sabe, a gente foi fazer recentemente uma reportagem na Cracolândia. Tivemos uma turma da GCM, poucas pessoas, porque eles trabalham com muita disponibilidade, trabalhando de forma honesta. Esse que apareceu, a reportagem disse, o Elisson de Assis, não é isso? Elisson de Assis é o guarda metropolitano que aparece nas gravações. A corporação precisa se posicionar. Essa pessoa não... falou nada? Por enquanto, ainda não tem uma resposta oficial. A gente acredita que hoje o Jornal da Band vai dar continuidade ao assunto. A gente falou com a produção. Agora, não pode. O Rio de Janeiro passa por isso com a milícia. Então, quando a gente tem uma polícia que ganha para proteger a gente tem que pagar do nosso bolso, porque senão eles estão chantageando a gente. Isso é milícia, isso é crime. Isso é pior do que criminoso. Posso te dizer, é ingenuidade da gente achar que isso só acontece no Rio de Janeiro. Isso acontece no Brasil inteiro. Não lembra como a gente viu no Sul? Quantos meses faz aquela situação dos ônibus? Pararam todos os ônibus, queimavam os ônibus. Aquilo era o quê? Traficante ou milícia? Muda o quê? Não, Cara, é muito difícil. É muito difícil isso. O Rodrigo também falando aqui, parece que a Band News atualizou já foi que afastado, foram afastados. Os envolvidos. Mas você acha que são dois? Não. Não, é uma galera. É uma galera. Agora, é muito triste. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive padaria há 23 anos atrás. Na minha padaria nunca ninguém pediu dinheiro, mas era assim. Ela era de esquina. Na porta da entrada da cozinha, vinham os traficantes do bairro. Você pode ajudar com a comunidade, não sei o quê? Tudo bem. Então, quando acabar, a gente vai fechar a padaria. O que não foi vendido, eu passo para vocês. Claro. Mas isso não é um problema, não cobravam dinheiro. Mas a polícia, ao mesmo tempo, vinha e falava, então, a gente pode comer de graça aqui? Então, aí você tinha. Eu falava, tudo bem, pode. Aí você tinha a frente, que tinha a polícia, e a parte de trás, que tinha os traficantes. E aí você fala, cara, juro para você, eu pensei assim, desculpe o termo. Quando a gente fala num bichinho, não tem várias tetinhas? Eu falei, cara, tem uma teta pra cada um mamar e eu mesmo não tô confiando com nada. Porque é muito triste. Uma coisa é você dar pra comunidade, você sabe que precisa de verdade, mas não é o quê? É a forma como as coisas são feitas. É um pedido, mas ao mesmo tempo a gente nunca vai ver se é só um pedido. Aí também, de outro lado, vem a polícia, a gente pode comer aqui? Pode. Aí eu falava, cara, e se de repente eles se encontram? É uma esquina pequena. E se eles se encontram porta a porta? E você, né, o comerciante, fica numa situação que você não pode falar não pra um e nem pro outro, porque eu não sei o que vai piorar. E aí você fica assim, comerciante, vou lhe falar uma coisa, a gente sempre acha que os estabelecimentos ganham rios de dinheiro. Cara, é uma grande mentira isso. Você tem rios de problemas, mas não de dinheiro. Então você passa a ver que você mesmo vai ser o último de todos eles, até do traficante e do policial, para você poder ganhar alguma coisa. Você não ganhava nada. Se ganhar. Não ganha, você só ganha problema e despesa. Fora todo o resto, né, Kátia? Fora imposto, manter os impostos, manter os funcionários. A vida do comerciante no Brasil... Fiscalização, porque assim, vem e fala assim, tem que ter o hidrante aqui. Você põe. Não, tá no lugar errado, tem que pular. Todo mundo querendo dinheiro. Todo mundo. Todo mundo querendo dinheiro. É muito triste, gente. A gente não pode achar que isso... é normal, porque é anormal. Não pode se aceitar a milícia em lugar nenhum do país. Seja grande, muito organizada ou pouco organizada, não se pode. Não pode se aceitar que o crime é mais organizado do que o restante da nação. Não pode. E policial é policial. Policial não pode ser bandido. Se é bandido, não então pode tá ficar na no lado polícia. errado. É isso. É isso. Agora, mais à noite, no Jornal da Band, a gente vai acompanhar o desdobramento dessa história toda e no decorrer da programação, também com o Datena e tudo mais. Sim. Né? Mas é triste, né? Triste. Agora... gente, é lamentável. E vou te falar, até na matéria... Desculpa. Não imagina, não. O secretário de Segurança ele disse, igual tem em Nova York. Mas vamos lembrar que há 50 anos atrás,
mais ou menos, 40, 50 anos, Nova York era um lugar que só tinha bandido. Ninguém queria ir pra lá. O metrô de Nova York era um absurdo. Ninguém queria andar de metrô. O que eles fizeram lá de Manhattan? Tolerância zero. Cabra fez, vai ser preso, dane-se. Não importa quem seja, não importa se tem poder, se não tem poder. O negócio não se encaixou. Você vê gente do mundo inteiro circulando numa cidade que tá todo mundo de boa. Se você esqueceu o seu celular numa mesa aqui no Brasil, você não dá 2 segundos, você saiu, já era o seu celular. Lá, no meio da rua, você pega o celular, tem uma muretinha, o celular fica no meio da muretinha. Aí, você acha que alguém fala, olha, que legal, achei um celular. Todo mundo passa, bate o olho e ninguém põe a mão. É seu? Não é seu. Pegou? É roubo. Simples assim. E vai preso. Então não é assim, não tem o que fazer. Tem que ter boa vontade. Tem que querer fazer o negócio funcionar e tem que querer mexer num vespeiro. Porque parece um emaranhado de lã que você puxa um fio e você acha que está indo para um lado e quando você vê tem um nó, que aquele nó, sabe Deus quem é que está lá no meio do nó. No nosso caso, a gente sabe de muito. Mas você acha que lá foi diferente? Não foi. E você acha que lá continua sendo diferente? Não. E não, como você falou, 40 anos, anos 80, Nova York, né? Não é? Praticável e hoje é uma referência. Então. Bom, Chefa do céu, uma situação um pouco complicada para introduzir até esse assunto. Você acha que eu não acho? Não, porque assim... Fica com ele, você. Sei lá, vocês brigam aí pra ver quem que vai ficar com esse cara. Porque assim, tem uns rapazes e umas moças também que gostam de pular uma cerca. Tem amante, botar o chifrão. Sim, tem. Molhar o biscoito fora, entendeu? Direitinho, Sim, não quer mais. Pular cerca, Aí, chefe, o que aconteceu? A amante tirou o marido da mulher. A mulher era casada com um cara e ele tinha uma amante. Tinha. E aí a amante descobriu que ela também tinha uma concorrente, que era uma rival, que era amante da amante. Assim, a esposa, amante 1, amante 2. E a 1 e 2 resolveram se esbofetear. E a gente só tem essas imagens graças à esposa. Eu falava, vocês estão brigando por quê? Leva eles pra você. Estavam brigando tudo pelo mesmo homem. Ela não brigou. Nossa, esse homem deve ser bom também, hein? Pra ter 3, será? Aí, veja, a esposa, então, gravou as duas amantes, amante 1, amante 2, se engalfiando por causa do cara. E depois ela falou com o cara. Vamos ver? Ixi. Ai, sim. Vem cá, Zinaldo. Isso. Zinaldo? Zinaldo. Zinaldo. Vagabundo. Olha que eu sou a esposa dele. Essa aí é a amante. Eu sou a esposa. Eu que sou a esposa dele. Esse é o Zinaldo? Ela é amante. Tá. Ela é amante. Eu sou a mulher, ó. É ele. Eu que sou a mulher, ó. Amante. Você viu o que ela falou? Acabou com o sentimento. Você acabou com os meus amante. Tá fragilizada, né? Coitada, foi traída. O diabo, onde eu estiver, vai comer. Olha aí, Pauzinho, seu filho. É o fim. Tu vai sair de casa agora. Ih, a mulher resolveu também. O que ela falou? Tu vai sair de casa agora. Porque duas também, né? Tem que ter. Mas eu não entendi. A de laranja é amante 1. Amante 1. E a outra era amante 2, que não sabia dar 1. E a 1 ficou muito magoada. Falou, você feriu meus sentimentos. Porque é difícil, né? Você imagina, você tá com o marido da outra e pega um homem. A que falou isso é amante 1 ou a 2? A que falou é a 2. É essa aí de preto, não é, ó? E a de laranja é amante 1. Amante 1. E ela falou, você é a mulher? Porque ela não sabe. Então, Você é a esposa do Zinildo? Isso, chefe. Meu amante? E ela é amante também. Sim, tá. E a 2, você feriu o Zenildo, meu sentimento. Agora, o principal é o seguinte, a amante da... A pior coisa que pode ter na vida é um ex. Nesse caso, ele já começa logo com 3 de saída. Com 3 de seguida. Agora, você viu que é a do meio, que é a amante oficial, a principal amante... Não existe amante oficial, então, amante a primeira, ela chegou já. primeiro, ela tava segurando a marmita lá, quem tinha, né? Porque a marmita não era ela. Não, porque quando tem o terceiro... Ela tava segurando a marmita. E tá toda desolada, amor. Tá, mas não jogou a marmita no chão, que ela nem é boba. Perdeu o homem, mas vamos fazer uma comidinha que a gente ia mais tarde, né, minha filha? Já que perdeu o boy... E agora de preto ficou indignada. Foi Bragança. Nordeste do Pará. Ainda bem que as mulheres do Pará são fortes, firmes e não deixam gaio, não. Agora, a pergunta que não quer calar. A esposa pôs ele pra fora? A esposa pôs ele pra fora. Ameaçou. E com quem ele tá? Com a esposa, com a amante 1 ou a amante 2? Menina, então não te falo.
Tinha uma amiga dele. Tinha uma mãe de 3? Só Deus sabe onde tá. Mas agora eu vou te falar, meu Ela amigo. tinha 3? 3. Esse Zinaldo deve ter um melzinho. Deve ter um melzinho melhor do que o Eduardo. O Eduardo Costa. Eu acho que o Zinaldo sabe mexer o negócio. O Borogodó ele tem, hein? 3. Ele tá um nível o quê? O Naldo. O Casimiro. O Naldo. O jogador da seleção, viu? Eu quase que falei o nome de um conhecido aqui que o nível... Mas deixa pra lá. Não, agora eu fiquei curiosa. Artista. Escreve pra mim aí no papelzinho. Não, mas agora já foi, porque já terminou e oficializou. Tá tudo certo. Mari, vamos pra outra. Vai, chefe. Eu não sei, é tal de 9? É a 9? E é um artista. Esse aí é muito bonitinho. O que esse pique-ruxo tá fazendo? Nossa. Aquele lá que toca. Ele tem um talento. E ele tem 1 ano e 5 meses. Aí eu vou te falar, como que a gente vai imaginar que ele já nasceu com esse dom e mais que aprimorado? Porque eu com 54 não consigo tocar nem... Você não é boa de tocar piano? Não, eu também Se eu mexo a mão direita, a esquerda não vai no mesmo sentido. Para piano eu não toco bem também, não. Eu não toco, não. Agora olha esse garotinho, 1 ano e 5 meses. Olha isso, quer ver? Olha lá. Ele é maravilhoso, chefe. Olha! Ele não tem abertura de mão pra fazer isso. Lindíssimo, lindíssimo. De falta. Ai, que coisa mais linda. É muito foi a bochecha, gente. Aí tá sentado no colo do pai ou da mãe. Gente, olha como ele fica concentrado. Ele é maravilhoso. E ele olha pra outra mãozinha pra estar no lugar certo. Lindo, né? Gente, Deus te abençoe. Não é muito lindo? Muito lindo, olha isso. Sabe que ele é de São Petersburgo, lá na Rússia. E você viu como ele fica com a mãozinha esticada assim, sem olhar, tocando enquanto toca com a outra mão? E nas redes sociais dele, até os pais puseram esses dias, que ele foi chamado para participar de um programa. E ele ficou todo feliz que ele foi na televisão, e aí muita gente assistindo. E um menino tão lindo e talentoso, e aí a gente fala de Rússia, a gente sabe de tudo que tá acontecendo, é tão triste. Sim. Porque um menino pode ser um gênio, né? Né? Mas não é a coisa mais linda do mundo. Gente, imagine, 1 ano e 5 meses. A abertura dele não dá 3 dedos da gente, a abertura máxima de mão. Como que ele alcança as teclinhas? É tão lento. Se eu pegasse esse menino, eu ia dar tanto beijo. E o tempo, sabe aquele beijo no cangote? Criança tão bonitinha, essa né? bochecha que fofa, olha. Rosinha, né? E concentrado. E os bracinhos curtinho, mal chega onde tem que chegar. Que lindo. Muito fofo. Agora tem um problema. Você sabe que ele ali, graças a Deus... Não, é porque ali tá tudo bem. Mas, por exemplo, se ele faz um pouco de barulho, aí o vizinho de baixo pode reclamar. Se isso fosse barulho, eu ia adorar ter... Aí o vizinho tem que reclamar pra alguém que eu tenho certeza que é uma posição que você almeja na sua vida. Ser síndica. Deus que me livre. Chefe, você botou eu ia botar aquele prédio em ordem em 30 dias. Morrer do coração, mas fui em ordem. Porque eu acho que você resolvia. Deus me livre. Mas nem que me pagasse. Não paga, não. Aí você consegue não pagar o condomínio. Eu prefiro pagar 3 vezes de condomínio do que ser síndica. Ser síndica é difícil? Difícil? Todo mundo só reclama. Ninguém leva algo positivo. Ter problema de cabeça. Você viu reunião de condomínio? Deus que me livre. Você vai? Não vou, porque eu morro de medo de apanhar. Eu também não vou, não. Jesus. Você sabe que o Igor Kalian, de quem eu adoro e não tenho ciúmes... Ele é maravilhoso. Um beijo. Ele quer saber se a gente deve ou não ser síndico. Ele foi investigar se vale a pena. Igor, se você quiser, vai que é sua Tafarel, mas eu não Também vou. Tô fora, Igor. Você vai? Nem a pau, Juvenal. Então vai sozinho. Não. Vamos ver. Síndica há 3 anos, a Luciane deixou o emprego para se dedicar em tempo integral aos cuidados com o condomínio. O que dá mais trabalho aqui é tudo que começa com C. Criança, cachorro e carro. A gente tem que ter um jogo de cintura e conversando e tudo vai se adequando. A função fez Luciane buscar capacitação. É que além de atender as demandas dos moradores, ela passou a lidar com outras questões, como manutenção predial, comunicação interna, legislação, gestão financeira e de pessoas. Mas hoje em dia o síndico ele tem que se atualizar com a tecnologia, com tudo que foi mudando no mercado. Esses 2 prédios têm 1000 moradores. Por aqui, e na maioria dos condomínios, o síndico tem múltiplas tarefas, o que ajuda a explicar a mudança no perfil da categoria. A sociedade mudou.
E aquele síndico orgânico, que era o vizinho, que chegava em casa e usava um pouquinho do seu tempo para realizar essas atividades, começou a ser mais demandado, né? Essa questão da vizinhança, o tempo das pessoas, que passou a ser um bem muito precioso e as pessoas não conseguem mais despender exatamente disso, essa complexidade, tudo isso fez com que a gente mudasse um pouco essa dinâmica. E o conhecimento técnico e a dedicação em tempo integral são recompensados. Em alguns casos, o síndico tem isenção da taxa de condomínio. É pouco. Em outros, recebem salários. Pretende esticar? Vai ser síndica por mais um tempo? Se eles me quiserem, quem sabe? Ai, Deus que te conserve, como diria minha avó, entendeu? Ainda bem que tem gente que gosta, né, de ser síndico. Ainda bem. Olha, o síndico lá no nosso prédio, o doutor Guilherme, é um santo. Ele é bonzinho? Ele é um amor, é um dentista maravilhoso. E ele é fantástico. Mas tem uma paciência de Jó. Eu falo pra ele, doutor Guilherme, eu não tenho essa paciência, mas nem décimo. Dá até calor de pensar. Aí tem síndicos que são chatos e também, né? Mas a maioria é bonzinho, graças a Deus. Gente, vamos falar agora de outra coisa, uma coisa séria demais. Crescem os números de AVC. E aí a gente começa a pensar, mas o que pode ter causado esse aumento de AVC? Será que é só o estresse? Quem tem AVC é quem tem mais idade? Não necessariamente. E isso que é muito triste. Porque, até eu falei triste, porque essa influencer, né, Rafa? Ela teve AVC, né? Teve AVC, Kátia, aos 23 anos, o que assusta muito, né, as pessoas, porque todo mundo, quando fala em AVC, pensa, uma idade mais avançada, teve ali alguma complicação, ou já tem algum problema. A gente nunca espera que vai pegar uma pessoa, às vezes, tão jovem assim, né? E outros sintomas, né? Porque Sim. quando você fala nos sintomas, os sintomas de quem tem um AVC jovem é diferente dos sintomas de quem tem um AVC mais maduro? Então, uma idade mais avançada, né? E o caso dela, por exemplo, que é a Bruna, né? A Bruna Guiar, de 23 anos, ela teve no sábado. Ela estava indo pra academia. Olha isso. E aí lá ela começou a sentir um mal-estar, uma indisposição. Começou a passar mal com tontura muito forte. Sintomas que normalmente ela não tem. E foi ali que foi diagnosticado. Olha só que... Mas ainda bem que ela correu pro médico, pro hospital. Porque senão... Porque diz que você chegar em 30 minutos é como um infarto. Quanto antes você chegar no hospital, melhor. Se você chegar logo 30 minutos depois que você começou a sentir alguma coisa, a chance de se barrar para que isso não aumente é muito maior, né? Não, e o AVC é a doença que mais mata no Brasil, isso é estatística. E o relato da Bruna chamou muita gente atenção nas redes sociais por isso, né? Ela dando os detalhes, e tão jovem, a gente ficou muito assustado. Porque a gente mesmo... Né? A gente não tem informação de tudo, né? De 23 anos, você pensar que teve um AVC? Até você entender, né? Porque e você que fala, não fez uma cirurgia nem nada. Porque às vezes depende de uma cirurgia, quanto mais longa, mais extensa a cirurgia, mais a gente corre o risco. Porque um pequeno coágulo pode se formar e aí pode parar no coração, no pulmão, no cérebro, enfim. É triste. E é triste, mas quando você não faz cirurgia nem nada... Você não sabe, é um negócio muito diferente. Você sabe que ela, num primeiro momento, ela não foi pro hospital, né? Ela passou mal na academia, aí ela acabou ali se recuperando. Não foi pro hospital? Não, porque ela achou que era uma tontura, alguma coisa assim. Depois de alguns dias passando mal constantemente, com vários sintomas diferentes... Ela deu sorte. É que ela foi pro hospital. Tem o vídeo dela falando? Tem o vídeo. Tem o vídeo dela falando e a gente tem uma materinha também. Então vamos ver os dois. Eu tenho 23 anos e tive um AVC recentemente. Tudo começou no último sábado do feriado passado. Eu tava indo pra academia, era mais um dia normal. Fui treinar com uma amiga, a gente começou o treino tranquilamente e aí eu comecei a passar mal. Me deu tontura muito forte e aí eu sentei. Porque tontura é uma coisa que eu normalmente tenho porque minha pressão é baixa e eu tenho um problema no labirinto direito já. Então é uma coisa que eu tô acostumada, assim. E aí, normalmente, quando eu sento, ela passa. Mas eu sentei, ela não passou. Eu comecei a perder os sentidos. Eu não ouvia mais as coisas que estavam ao redor. A minha visão ficou completamente branca. E aí, eu deitei no chão pra ver se melhorava. E mesmo assim, não melhorava. Eu comecei a ficar em pânico. Fui pro banheiro porque me deu enjoo. Eu achei que eu fosse passar mal de vomitar. E aí, deitei no chão do banheiro, que era mais gelado. E aí, eu comecei a voltar. Voltei, joguei uma aguinha assim no corpo. No rosto e tal, fiquei bem, continuei treinando, terminei meu treino, passei o dia, vim pra casa, e aí no fim da tarde, tomando chimarrão com a minha mãe, do nada eu comecei a passar mal de novo, me deu tontura, a visão toda branca, com umas bolinhas assim, umas coisas super estranhas, fiquei bem de novo. Fui pra casa da minha amiga, como se nada tivesse acontecendo. E aí na casa dela eu comecei a sentir muita dor nas costas, nessa parte aqui.
Quantos E aí sintomas, começou a né? doer muito forte. E aí era uma dor que descia pro braço e subia pra cabeça no pescoço. E aí logo a dor começou a vir do lado direito também. Doía muito as costas, descia pro braço, o braço formigava, sentia formigar muito. E subia pra cabeça, formigando o pescoço e a cabeça. E aí minha mãe veio, me levou correndo para o pronto-socorro. Médicos fizeram um exame de sangue, raio-x, não encontraram nada e me mandaram de volta para casa. Fiquei com muita dor no pescoço e muita dor de cabeça por 2 dias. Começou a formigar muito o braço esquerdo, muito, queimar, nossa, de uma forma absurda. E o meu olho começou a doer, se você não conseguia mais engolir. O cérebro parou de mandar informação de engolir. Eu fazia força e não descia nada. O rosto super inchado, achava que era alguma alergia. Eu fiquei com suspeita de esclerose múltipla e o médico pediu pra me internar na UTI direto. E aí começou a saga dos exames, fazer ressonância magnética, fazer exame de sangue e não dava nada porque eu usava aparelho. E aí o aparelho estava mascarando o exame, ficava tudo preto e não dava pra ver direito. Depois que eu tirei o aparelho, descobriram que era um AVC. Menina do céu. Gente, não espera tanto tempo quanto ela. Não. Sentiu alguma coisa diferente, já vai pro hospital? E os sintomas às vezes são muito silenciosos. Você sabe que a Maiara Bastianello foi fazer uma matéria e isso que chamou a atenção, porque às vezes a gente não tem tanta coisa, nem dá tempo, né? Então, às vezes não dá, mas no caso dela teve bastante. Vamos ver a matéria da Maiara? Vamos ver. Os sintomas começaram repentinamente. Bom, eu estava em um evento em um sítio e de repente eu comecei a sentir que eu estava ficando tonto e a minha visão ficou dupla. Eu enxergava a mesma imagem 2 vezes e não tomei nenhuma atitude em relação a isso. Fui dormir. No outro dia acordei pior. Como não apresentava nenhum sintoma tradicional, como alteração da fala ou paralisia no rosto, Eduardo não imaginava que estava tendo um AVC. Quais são os sintomas menos comuns que podem simular outra coisa e são AVC? Por exemplo, uma dor de cabeça. Só que a dor de cabeça do AVC, geralmente ela é súbita. Uma alteração de equilíbrio, tontura, uma vertigem, uma alteração da visão, por exemplo. Geralmente no AVC, isso tudo é de uma hora para outra, de um minuto para o outro. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. Dados do portal de transparência do Registro Civil mostram que, ano passado, mais de 114 mil pessoas morreram no país vítimas de AVC. Uma alta em relação a 2021, quando foram 109 mil. Como não há fatores genéticos associados, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar a doença. Tratar hipertensão arterial, baixar colesterol e triglicérides, tratar bem o diabetes se você tiver, praticar atividade física para evitar sedentarismo. Gente, não dá pra gente brincar, não. E fazer seus exames periodicamente, dependente da idade que você tenha. Tem que se cuidar. Porque se a gente não faz os exames, como você vai saber que você tem colesterol, que você pode estar com diabetes? Não sabe, né? Fica sem saber, né? E correr pro médico, na dúvida, qualquer coisa, né? Ela jovem, a gente quer... Quem é mais jovem... Faz atividade física. Mas tem que correr pro médico. A gente tem que correr pro médico e não vacila não, viu? Porque é para assustar esses números. Em 2021 foram 109 mil mortes causadas por AVC. Em 2022, 114 mil. Aumentou mais de 5 mil casos no ano. É preocupante. Isso sem falar que as pessoas morrem com AVC, mas nem sabem que tiveram AVC, né? Às vezes nem sabem. Morre rápido, morreu de uma hora para outra. E morreu do quê? Coração. Porque não vai fazer, não vai levar pro IML para fazer um tipo de... A pessoa já chegou em óbito às vezes, chegou em óbito, não dá. Que coisa triste, né? Assustador. Tem que se cuidar. É importante você tentar os sintomas diferentes, né? Porque é uma dor de cabeça, às vezes tem muita gente tem muita dor de cabeça, mas às vezes é uma dor de cabeça diferente. E que vem associada com outros sintomas ou não? É, exatamente. A gente precisa se policiar também, ficar esperto com isso. Eu acho. Não se automedicar, né? Jamais. Agora, vamos falar de outro assunto sério. Gente, famosa atriz global acabou falando essa semana que ela sofreu, e não foi por pouco tempo não, sofreu assédio, né? É, Kátia, exatamente. Durante muitos períodos, durante muitos anos da vida, essa famosa acabou contando, né, que desde criança, para você ter uma ideia, os abusos começaram com 6, 7 anos, por volta disso. Então ela tinha 6, 7 anos e ela já começou a sofrer esses abusos. Mas começou com abuso e depois um assédio e depois virou violência sexual? Sim, Kátia. Abusaram dela mesmo? Abusaram com 6 dela, anos? Com 6 anos de idade. Por volta, quando eu tinha ali 6, 7 anos, mais ou menos, né?
Ela deu essa entrevista Que contando abusou? e relatando. Então, o que ela conta nessa entrevista é que era uma pessoa muito próxima à família, uma pessoa que frequentava constantemente a casa, que tinha ali livre acesso. E que até hoje é muito difícil para ela falar sobre isso. Na verdade, é a primeira vez que essa famosa acabou falando sobre isso, revelando, né, esses momentos que são momentos de terror, né, que acabam ficando ali na mente. Inclusive, ela fala muito sobre isso. Ela relata que são imagens que ainda ficam na cabeça dela, ficaram durante muitos anos, inclusive. Inclusive períodos lá do primeiro namorado. Criou um certo trauma, na verdade, né, em relação aos homens. Eu vou te falar. Sério, eu acho que só quem passou por isso pode dizer, mas deve ser terrível porque você não consegue se desvencilhar. Ainda mais quando criança, né? 6 anos. A sua vida fica marcada para sempre. As mulheres que passam por isso, meninos também, né? Contam que você não tem uma vida, você não consegue viver normalmente. E você falou bem, né, Rafa? Rafa falou bem. No primeiro relacionamento, porque até para você tentar se relacionar com alguém, aquilo tudo vem à tona de novo, né? É muito difícil, não só no primeiro, mas nos outros, né? Porque você fica assim, até que ponto eu posso confiar nessa pessoa? Porque você já foi, enfim, abusada por uma pessoa, então você fica sempre. Mas a família sabia que ela estava sendo abusada? A família não sabia, não. E ela fala também isso, ela fala assim, eu não podia contar para minha mãe porque eu me sentia numa situação muito ruim, muito vulnerável. Porque é uma situação muito delicada, né? Pensa, uma criança de 7 anos, até ela entender tudo o que está acontecendo também, por mais que ela entenda como ela vai sair dessa situação com uma pessoa que tem livre acesso à residência. É muito triste, né? O abusador ameaça também, né? Ele fala, não conta pra sua mãe, senão eu vou matar sua mãe, matar seu pai. É muito triste. É muito triste. Vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo conhece essa atriz que é muito conhecida e a gente deixou a imagem dela assim mesmo, sabe por quê? Para você esquecer até quem é a atriz. A gente vai falar quem é a atriz. Mas para você pegar uma história que, infelizmente, pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. Está acontecendo agora. Pode estar. Pode ser que alguém conhecido seu ou conhecido da sua família esteja passando por isso. Então, quando vem uma pessoa pública fazer um relato desse, é importante, e por isso que a gente não colocou a foto dela, para você esquecer até quem é e começar a pensar, e se estiver acontecendo perto de mim? Para a gente ficar atento. Porque você vê, uma criança de 7 anos falar que não falou para a mãe, porque tinha vergonha e porque a pessoa era muito chegada à família, e a gente sabe como é. Às vezes a gente vai falar, imagina, essa é da sua imaginação. E não é nada, está acontecendo. Por diversos anos ela foi violentada, né? Por diversos anos, durou muitos anos, Kátia, ela relata. E é importante a gente fazer esse alerta, né, para as pessoas entenderem quem você coloca em casa, quem está frequentando sua casa, observar os sinais. Então, mas observar os sinais também dos filhos. Mas posso te falar? É que é muito complicado. É que tem muitos agressores, vamos chamar assim, para não falar um outro nome. Porque acabam conquistando a criança de início, depois acabam chantageando a criança. Dizendo que vai matar pai, vai matar mãe, vai fazer isso com o irmão, vai fazer isso com a irmã, vai fazer o diabo a 4. E a criança se sente muito mal. Ela é só uma criança. Se a gente se sente mal só de saber de uma história dessa, quem dirá quem vivenciou isso tudo? E o quanto que a cabeça dessa atriz deve ter ficado em paranoia até hoje, até ela falar. A gente vai rapidinho para o intervalo, na volta a gente vai mostrar quem é a atriz, vamos falar sobre isso, vamos falar do que ela disse. Como ela disse que isso hoje influencia ainda a vida dela. 2 minutos, tá, já? História muito triste que uma atriz e apresentadora que já fez trabalhos na Globo. Muitas novelas. Ela acabou relatando da violência sexual que ela sofreu por uma pessoa conhecida, amiga da família, desde os 6, 7 anos. Meu Deus. E que ela tinha medo, né, Rafa, de falar. Era bem próxima da família, né? Uma pessoa bem próxima da família, que tinha livre acesso, né? Acabava frequentando ali a casa, né? Durante os períodos todos ali que poderia frequentar, ou seja, tinha facilidade. E a pessoa revelou que ficou realmente muito traumatizada por essas questões, né, Kátia? E que tinha até medo de falar com a mãe, né? Medo de falar com a mãe, medo até de se relacionar com outros rapazes depois, já adolescente, já adulta. Porque fica uma marca. Um bloqueio, né? Marca? Fica. Nossa Senhora. Fica uma marca muito forte. Eu acho que mais do que isso, eu acho que você meio que fica um tempo, ainda mais sendo criança, você nem entendeu o que está acontecendo, né? A criança, ela não tem o discernimento para entender realmente o que está acontecendo e analisar aquela situação. Por isso que ela é extremamente vulnerável, fragilizada. É o que o Alex falou, em determinado momento, se a pessoa ali, o aliciador, vamos dizer assim, essa pessoa ameaça a criança não consegue entender a gravidade do que é possível ela fazer para se defender. A criança não consegue, ela é uma vítima muito fácil. Gente, e a gente ficou sem mostrar o nome dela até agora,
Vou repetir, por quê? Pra gente primeiro falar do assunto, para você prestar muita atenção. Atenção não no caso que essa atriz passou, atriz apresentadora não só, mas ao seu redor, das pessoas que você convive. Você que tem crianças na família, mas nunca imaginaria isso. Infelizmente, a gente tem que imaginar que isso pode acontecer na casa de qualquer um. Infelizmente, porque no caso dessa atriz apresentadora, foi bem isso que aconteceu. A pessoa tinha uma proximidade com a família e vinha muito à casa da família. Frequentava, né? Frequentava. Então, tem gente que também sofre violência sexual por pai, por irmão, por padrasto, por vizinho, por tio, qualquer pessoa, avô que chega próximo. Então, tome muito cuidado e não tenha receio de pensar que isso pode estar acontecendo. Porque a gente faz, como eu vou julgar, né? Fulano é um amor com todo mundo. Se bandido se mostrasse bandido desde o início, a gente não cairia em golpe nenhum. E perguntar para criança, às vezes com jeitinho, com delicadeza. Peguei um dado aqui que me assustou. Ou leva na psicóloga, porque a psicóloga sabe como pedir, pede para a criança fazer um desenho. Nos desenhos elas contam de uma forma ou de outra. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Estamos falando de crianças de 1 a 5 anos. Gente, é pelo muito. amor de Deus, é muita coisa. Vamos falar que é a atriz? Vamos, só vou ler um trecho aqui do que ela disse na entrevista, né? Que sofreu esse episódio de abuso, sobre o qual ela nunca falou, com 6 ou 7 anos. Não vou entrar em detalhes porque não estou pronta. Mas foi forte, pesado, durou muito. Veio de uma pessoa próxima da família. Minha mãe não imagina que tenha acontecido. Ela não falou pra mãe. A mãe só soube agora? E jamais iria culpá-la. Mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças. Esse meu jeito brava e grossa apareceu depois disso. Ser reativa com os homens vem daí. Ah, peraí, a mãe dela só ficou sabendo agora? Pois é, ou às vezes nem sabe quem é ainda. Ai, Jesus, não acredito. Você vê o trauma, a marca que a pessoa fica, né? De não conseguir compartilhar. Eu achei que ela tivesse falado com a mãe. Então, a mãe tá tão espantada ou mais do que a gente. Deve estar chocada. Meu Senhor. Para entender essa Mas história ela tá sempre com a mãe, né? Ela tá sempre com a mãe e ela contou ainda, lembra quando teve lá em 2017, aquelas denúncias lá de Hollywood, daquele movimento Me Too, das mulheres, dos abusos das atrizes de Hollywood? Ela falou que naquele momento ela teve a sensação de déjà vu, dos momentos da infância dela, déjà vu. Que são as roupas que eu vestia, o cheiro do lugar, o quarto que eu estava, a fronha do travesseiro. Ela falou que foi um episódio que sempre esteve nela, mas quando ela perdeu a virgindade, por exemplo, ela conseguiu apagar esse episódio. Graças a Deus. Meu Deus. Vamos falar quem é ela? Vamos, a gente tá falando da Fernanda Paes Leme, Olha. que é uma excepcional atriz. Nossa, ela é maravilhosa. Uma grande apresentadora. Ela apresentou um programa aqui na Band, né? Foi, ela é muito boa. X Factor. E você vê, ela não conseguiu, não é falta de coragem não, ela não conseguiu falar com a família até agora. Meu Deus, imagina a dor, o sofrimento que essa menina passou eu achei e que a gente passa, tivesse né? falado, E os traumas, né? Mesmo fazendo terapia, né? Eu já tá noiva, né? Dr. Vitor Sampaio. Mas assim, mesmo fazendo terapia durante muitos e muitos anos, para conseguir criar essa coragem, para conseguir entender tudo isso, esses traumas de infância, eles ficam muito enraizados, né? Na gente. Eu acho que fica em qualquer pessoa que seja vítima de violência sexual. Mas quando é criança, ainda mais, né? Ah, fica pra sempre. É muito beijo, triste. viu, pra Fernanda Paes Leme? Força aí. Vamos falar de Ana Maria Braga? Dona Ana Maria. Ana Maria Adoro. tá que tá, né? Ela tá que tá. E ela pode fazer o que ela quiser, que ela é Ana Maria Braga. E ela tava toda emocionada. Por quê? Com a Preta Gil. E aí a gente vê o quanto ela é extremamente do bem, né? Não só porque tava com a Preta Gil, mas porque ela tem empatia de fato. Né? Ela se coloca no lugar das pessoas, ainda mais ela que passou por isso algumas vezes, né? É verdade. Rafa? Kátia, hoje a Preta Gil acabou visitando a Ana Maria Braga, né? E elas acabaram se emocionando muito, né? Falando da doença. Hoje vai ser a última sessão de radioterapia da Preta Gil. Então já está comemorando, né, essa etapa do processo vencida. A próxima etapa agora é uma cirurgia para retirar o tumor. Tem 6 centímetros. E vai acontecer em agosto essa cirurgia. Mas já deu tudo certo. Já deu. Ela fala, a Preta Gil fala, né, que são altos e baixos, né? Realmente é um dia após o outro. Ela contou sobre isso, né? Desde faz 6 meses que ela descobriu esse câncer no intestino, né? E assim, não participou do carnaval. Ela deixou de fazer muitas coisas que ela gostaria, né? Acabou passando aí por uma grande crise, uma separação no casamento.
Então a Preta acabou aí vamos dizer assim, indo pro fundo do poço, literalmente, que é muito difícil, mas né? parece que você perde o chão, né? O que as pessoas dizem é justamente isso. E a Ana Maria, tão doce como sempre, recebeu a Preta Gil, mas não por ser a Preta Gil, é porque ela recebe as pessoas que ela recebe a todos muito bem. Mas quem a gente vê que ela tem uma afinidade ainda maior... Ela tem dá uma sintonia, um negócio, né? Dá um encaixe diferente. Com a Preta Gil foi isso, a gente sente. Em casa, é verdade. Porque ela é muito transparente, não tem como não sentir, né? E a Ana deixa muito à vontade o convidado, né? Como a Ana também teve o câncer ali no reto, né? Ela contou até que a radioterapia evoluiu bastante. Porque na época da Ana, por exemplo, ela falou que ela ficava realmente... sentia muitas queimaduras, muita ardência ali na região, por causa da quimioterapia. A Preta disse que agora deu uma evoluída nisso e ela, por exemplo, graças a Deus, não sentiu esses problemas todos. Mas é engraçado não, desculpa, é curioso, na verdade, ela contando, Kátia, os sintomas, né? Que foi muito semelhante entre as duas, né? Assim, tanto da Preta quanto da Ana, que foi aquela questão de olhar mesmo para as fezes, no caso. E a Ana fala muito isso, ela fala assim, isso é muito importante. Olhar, é verdade. Tem que olhar pro cocô. Tem que olhar. Tem gente que não gosta de olhar pro cocô porque fala, é sujo. Gente, ali você consegue saber como está a sua saúde. A consistência das fezes, a coloração das fezes, se tem sangue, se não tem sangue. Isso tem muco, o formato. Tem muco, Porque no caso delas foi realmente isso, foi sangramento, tinha sangue junto, tinha muco e tinha também um formato diferente do normal, do que ela sempre tinha. Que formato que elas falaram? Era mais fino e comprido. Assim, era um formato... Então é como se tivesse estreitado o canal... por um tumor, então as fezes não conseguem sair no tamanho normal, né? Eu acho que varia também do lugar onde tem onde o tumor está, né? Se está mais próximo ali do reto, se está mais no final do intestino. Intestino delgado, né? Depende. Depende muito. Mas a Preta Gil sempre foi uma mulher muito forte, né? E dessa vez não vai ser diferente, não. Ela, Simone, Ana Maria Braga e outras tantas pessoas estão passando pelo mesmo tratamento. E que a gente sabe, a Ana não está passando, mas a Ana já passou tantas vezes. Sim, então, vezes. a gente volta com a história que a gente falou da Fernanda, que quando você vê alguém passando por algo que você passou, você revive um pouco de tudo aquilo. Sim, a Ana comentando hoje como foi para ela, quando ela teve o diagnóstico de câncer de intestino, os tratamentos, a radioterapia, como ela se sentia com a químio, é vivenciar isso tudo numa parte de novo. Mas, ao mesmo tempo, é dar força para as outras pessoas de, olha, eu sou uma vencedora, você também. É isso. E a cada dia a medicina avança muito mais, né? Muito mais. E a Preta Gil, na verdade, ela falou, olha, quando estamos bem, temos que viver e aproveitar a vida. É verdade. Ela falou que essa doença não é uma sentença de morte, porque muita gente, quando descobre, realmente perde o chão, né? E as pessoas também têm que entender que família, os amigos, eles curam a gente, né? As pessoas, quando você tá doente, essa proximidade com os amigos, com a família. E ela até justificou, né? Porque no domingo ela acabou indo no show da Ludmilla. A gente tem até umas imagens aí dela no show da Ludmilla. A Ludmilla recebeu o convite, ligou pra ela, fez esse convite, porque ela tava realmente muito chateada, muito cabisbaixa. A Preta não pôde curtir o carnaval. E aí a Ludmilla ligou pra ela e falou assim, não, vem aqui, você fica num sofá, você fica aqui com a gente, no sofá, no palco, ao lado da minha avó. E foi lá que ela ficou. Ficou lá junto. Foi justamente lá. Ovacionou, mandou carinho. Foi muito lindo, vibração positiva é bom, né? É verdade. Logo ela vai estar curada também. Vai sim. Logo vai estar também. Então ela explicou também isso, como essa energia é boa. Ela falou, tá ali no palco, sentir essa energia das pessoas te emanando isso. Ela falou, é muito forte, ela tava há muito tempo sem sentir isso. Mesmo porque o tratamento pede, né? Como mexe muito com a imunidade, que você não tenha tanto contato com tanta gente para proteger um pouco mais a saúde também, né? Fica frágil o corpo, né? Fica mesmo. A Ana Maria teve uma saia justa também. Saia justa? Eu gosto do programa dela. Acontece tudo. Principalmente quando vão animais. Lembra aquela vez? Eu gosto do cachorro que fez xixi nela, achou que ela era um poodle gigante. Nas costas dela. Era o cachorro. E a cara que ela olhou. Não, e você sabe que... Sentiu um quentinho. Não, porque colocou cachorro e criança, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Cachorro e criança na televisão ao vivo, esquece. E nada hoje não foi diferente, né? Hoje não foi diferente, ela tava fazendo uma ação ali comercial, falando de um produto para cachorros, aí tinham vários cachorros ali no estúdio com ela, e ela tava até dando petisco para uns ali, tudo tranquilo. Quando ela menos esperava, um cachorro muito Olha a cara do ordinário. Caramelo safadinho. Esses caramelos, vou lhe falar. Ele foi lá e comeu o negócio? Ficou em pé na mesa ali, ó, em pezinho na mesa e atacou o bolo. Tá certo ele. Mas quer saber? É sinal, veja só, que o produto é bom. É sinal que os bichos não vão resistir, vão até obedecer. Nesse caso, o caramelo,
Ele não pôde esperar, porque é um caramelo ansioso. Ansioso. E ele já foi direto se servir. Ainda mais tava com a roupa da cor do bolo. Tô sentindo que o caramelo vai ganhar um plus do cachê dele, né, caramelo? Lembrando que é um bolo pra cachorro. É bom, tá? gente, é tudo pra cachorro. Olha a cara do danado. Eu sei que eu fiz errado. E a reação da Ana? Achou? Eu de rir. A Ana, na hora que percebeu, riu, né? Não tem o que fazer ali. Não chamou caramelo, vem aqui. E elas contornando sempre muito bem a situação. A Ana é uma mestra, né? Olha que lindo, gente. Olha aquele meio olho. Eu acho que é menina, porque tá com aquelas estrelinhas. É linda. Coisa mais fofa. Você acha que pode um negócio desse? É compreensível. Bom, a empresa já ia vender muito com a Ana, agora com a ação do caramelo, pronto, história vem da mesa. Juntou a Ana e o caramelo, sucesso. Não tem pra ninguém. Já vejo caramelo de crachá. Ai, mas é muito engraçado, né? Eles é porque E eles sabem que estão fazendo coisas que não podem. Eles olham assim, né? Aquele olhar assim, meio de canto de olho, assim, de rabo de olho. Eles são muito Esse olhar é claramente dizendo que ele sabe, ele tem total eu consciência. sei que eu aprontei, mas tudo bem. Comeu bem, moleque. Se deu bem, meu velho. O crime, no caso do caramelo, valeu a pena. Valeu a pena. Pro caramelo, tá, gente? Ai, muito lindo. E o bom é do como ela sai das histórias, né? A Ana... morrendo de rir, tudo bem. Agora, muito olha... né? Eu tô até perdendo um pouco a concentração. Nossa. Olha pelo seu... Eu tô igual o caramelo. É que não colocaram isso aqui antes pertinho de mim, porque sabe que eu sou bem como o caramelo. Você ia atacar. Eu ia atacar. Chefe Dudu Mesquita, que delícia é essa, menino? Tá vindo o feriadão. Nem me fale. Então, amanhã eu sextou. É isso aí. Então já botei um prato aí pra você fazer no feriadão pra galera em casa ficar maluca. Você chama de francesinha? É, eu chamo de francesinha e no Rio tem vários nomes, né? Chamo de joelho, francesinha. Joelho, francesinha? Isso aí. Eu vou ver se essa francesinha... Ai, que delícia. A gente matava a aula na faculdade pra ir comer. É isso mesmo. Não é verdade não, Luana. Seu pai não faz isso não. É verdade. Quase nada. Vai pra faculdade direito, mulher. Eu vou... Gente, tá quente a assadeira, então pra eu tirar o pedaço e pegar com a mão, eu tenho que pegar a espátula. Isso aí. Olha isso. É macia demais essa massinha. Olha, falei que eu sou tipo caramelo, já peguei logo 2 pedaços. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu não tenho a certeza. Eu vou ver do que se trata isso. Queijo? Esse é de queijo. Esse lado é de queijo, esse lado é de queijo com presunto. E é brilhoso. A massa parece pistaquinha. É uma massa bem molinha e tem um truque pra fazer essa massa que é muito bacana. Tem um truque. Menina, que massa boa. Chamei até de pulo do gato na receita. Pulo do gato? Mas que massa é essa? E em cima você passou o que? Açúcar? Mas não fica doce? Um gel de brilho. Pra dar um acabamento, pra dar esse acabamento lindo. Ai, tem um truquezinho pra deixar esse douradinho, tem um truque pra deixar brilhando. Então a gente vai passar tudo pra galera fazer aqui muito fácil. No Rio você... Ui, Jesus. Esse negócio não hoje foi tá o primeiro, caindo. né? Já fui o segundo a derrubar isso aí. Ele já caiu antes. Vocês não caem, porque a gente não deixa vocês caírem. Pronto, quem manda aqui é a gente. Só nas pimentas. A gente quer mandar mais nada, só na pimenta, nos negocinhos. Enfeite. No Rio de Janeiro... É um caramelo. Não, é caramelo. o pulo do gato. Deixa. Dá mais pra caramelo. Pega um pedaço de caramelo. Eu super me você achou que era o caramelo, que eu amo. Parece um caramelo. Era o pulo do gato. Quer que eu tire? Não, é caramelo. Caramelo que é Tá maravilhoso pulando mesmo. igual o caramelo. Não parecia o pulo do gato. Sim, claro. Era a intenção mesmo, era fazer o caramelo. Obrigado aí, galera. No Rio de Janeiro, olha isso. Qual o sabor que mais vende? O queijo de presunto. Queijo de presunto? Não tem daqui aquele pra cá, de... é queijo de famoso, presunto. né? Tem calabresa, uma delícia. Mas o de queijo de presunto É bom, o tem joelhinho uma mais famoso lá, é o de queijo de E presunto. por que joelho se não é formato de joelho? Olha, eu não faço a menor ideia, pra ser sincero. Podia alguém pesquisar e falar pra gente por que Quem joelho. fazia era a Dona Maria, lá de Belfor Roxo. E um belo dia, a massa, 1877, caiu no joelho dela. E aí virou joelho da Dona Maria. Joelho já ficou joelho. Então é um sucesso até hoje no Rio de Janeiro, joelho. Não tem nada a ver com aquele joelho. Mas... Que não, aquele português que é um quadrado. Que é como se fosse um joelho de verdade. Ah, é? Recheado de linguiça, calabresa. Pode ser, já fiquei o meu inventei agora. Pode ser que você tenha mais lógica. Você acha que a gente não imaginou que você eu quis vender? prata em cena. De repente existe uma história vinda daí. É? Verdade. Esse aqui é de queijo com presunto, se você quiser experimentar um sabor diferente. Rafa,
Quer provar um? Eu. Tadinho. Ele não tá comendo o Uma pessoa educada, nem se mexe no lugar. Ele passou pela cozinha enquanto eu estava fazendo pela cozinha, isso. mas ele não tava pronto. Ele tá em cetose, ele não tá comendo carne. Tá nada. Pega aí, pega aí. Carne não é. Menino, mas que delícia, hein? É light ainda. Essa massa é pra gente levar pra vida. Pode fazer só como bisnaguinha, né? Olha lá. Olha isso. Ó. Fechadão. Pode. Você pode fazer pura, você pode comer com um pãozinho. Você pode fazer essa massa, de repente, até numa forma de bolo inglês, né? Fazer um brioche com ela, que é muito bom. Bom, com a Boa, manteiguinha quente, imagina essa massa. Só tá faltando um café, Robertinho. Pega pra gente, por favor. Vamos pros ingredientes, gente. Nossa, que delícia. O Dudu tá bonitinho, parece que ele veio do sítio, né? Com esse cabelinho molhado, que a vaca deu aquela... Ó, Não tá ficou molhado arrumadinho. não, mas tá arrumadinho só. Seja feio. É bonito. Vai. Vamos anotar, gente, os ingredientes que a gente vai usar, ó. Pra massa, 2 ovos, 35 gramas de açúcar. 580... Oh, obrigada, Robertinho. 580 gramas de farinha de trigo. 12 gramas de sal. 35 gramas de manteiga sem sal. 60 ml de leite. 6 gramas de fermento biológico seco. Ah, o pulo do gato tem receita? 120 ml de leite. 120 ml de água. 40 gramas de farinha de trigo. Aí tem o recheio, 500 gramas de mussarela. E acabamento, 4 gemas, 50 ml de café. 100 gramas de gel de brilho, mas gel de brilho é doce. Mas combina com esse agridoce. Mas não deixou que fica doce, não. O gel de brilho mesmo não é doce. A gente faz gel de brilho com açúcar, ok. Mas esse que a gente compra pronto, ele já não é doce. Esse aqui não tá doce, não. Não. Tá bom, né? Muito bom. E aí, por onde você vai começar? Bom, eu vou acabar de comer mesmo. Vou começar pelo pulo do gato, né? Que a gente tem que cozinhar. Tá bom, vai lá. Então, ó, na panela, vou botar todos os líquidos, tá? Leite, água. O leite. E um pouquinho, a farinha, aquela quantidade que a gente separou do pulo do gato. Por que que a gente faz isso, Kátia? A gente cozinhando esses 3 ingredientes, a gente vai fazer com que ele forme uma cadeia de glúten muito intensa, muito densa. Isso ele vai segurar o máximo de ar na fermentação possível e vai deixar... Isso aqui você vai colocar... Vou esquentar, agora vou ligar o fogo. Mas você vai colocar na massa Na massa do pão, exatamente. Isso vai fazer parte da massa do pão. Mas só tem leite, água e farinha. E aí, Parece a nossa cola da infância, quando a gente tinha não ganho. deixa de ser exatamente isso que você falou, uma cola. Que quando você vai misturar na massa, essa cola vai fazer com que as cadeias de glúten fiquem mais fortes. Então eu posso usar esse pulo de gato para qualquer massa de pão? Ou pizza? Para massas doces, massa amarela. Para pizza não indicaria não. Mas esse tipo de massa que a gente chama na confeitaria, massa que leva ovos e tal, a gente chama de massa amarela. Então para massa amarela, para qualquer uma delas você pode usar. Agora não daria certo se você fosse fazer um pão de crosta crocante, tipo um pão italiano, pão francês. Aí não dá certo. Mas esse tipo bisnaguinha assim. Tipo os pães macios dariam. Delícia, hein? Eu mesmo para você, vai. Então, fiz isso. Não fazer nada mesmo, só comendo. Mas olha como é simples, tá? Acabei de misturar isso aí, esquentou, ferveu, eu vou deixar esfriar, tá? Aí ele vai esfriar, eu já trouxe um pronto, e ele vai ficar igualzinho àquela colinha mesmo que você falou. Que a gente usava que a gente usava, sabe? Pra fazer balão, lembra? Pra fazer pipa. Eu fazia trabalho escolar. Aqui, ó. Colar bandeirinha de São João, fiz por só colar pra colar bandeirinha de São João, nossa. Ó, e como morava em sítio, chegou. né? Deixa eu fazer. Olha aqui, ó. É isso aí, desligou, cara. Desligou, tá pronto. Tá pronto. Esfriou, vai usar. Esfriou, vamos usar. Então a gente vai começar até a receita colocando ele na tigela. Então tem que estar frio aí, gente, senão vai matar o fermento depois. Isso, temperatura ambiente. Não precisa estar gelado nem frio não, mas temperatura ambiente. Tá. Se você tiver um termômetro e você medir aquela temperatura de 40 graus, aí é o ideal para você ativar a fermentação. Mais do que isso... Ambiente carioca. Ambiente carioca. Se fosse o ambiente aqui de São Paulo, esses dias, depende do horário, é 13 graus, 9 graus. Né? Pois é. É a temperatura ambiente europeia. Agora, Kátia, a gente vai misturar todos os outros ingredientes, deixando a farinha por último. Tá. Sem uma sequência? Não precisa ter sequência, tá? A gente vai botar, por exemplo, ovos. Vamos quebrar os ovos, é sempre melhor. bom. Sempre, porque a gente não quebra, tem um podre, vai direto direto lá. É isso aí. Lá. Então, os ovos. E o rendimento? Aquela assadeira gigante, você tem quanto? Aquela ali foram 2 massas. Só 2?
2 massas. Nossa, como rende, dá pra eu fazer 2 receitas e congelo mesmo, hein? Dá pra fazer. Você pode congelar esse pãozinho assado ou ele fermentado cru também. Eu congelo assado, que quando eu tava na Veneta, eu deixo 10 minutos fora da geladeira e já como. Bom, né? Pode fazer Romeu e Julieta, já pensou? Pode fazer doce. Ih, aí vai da criatividade pessoal, né? Dá certo se depois que a gente assar, se a gente fizer um furinho, enfiar a manga de confeiteiro, cubículo de confeiteiro, sabe? E colocar um recheio de chocolate. Você sempre traz boas ideias, né, cara? Sempre traz boas ideias. Pra deixar o negócio ainda mais cheio de calorias. Nunca fiz, mas eu acredito bom, né? que vai ficar ótimo. Sabe Bom que eu pensei nisso? ótimo. Porque olhando aqui, você fala, a massa continua elástica. Então, Essa se a gente massa, colocar um recheinho, ela vai. pela elasticidade dela, pelo tipo, provavelmente ela até funciona fritando, sabia? Fazendo tipo massa de sonho, assim. Neco, você descola pra gente um óleo, por favor? A panela eu tenho aqui. A gente fritar pra gente ver se dá certo. Não, vai dar certo, acho que vai dar certo. Aqui, ó. E aí, Kátia, olha como é fácil. Misturei Misturou. todos os ingredientes líquidos. Tá. Por último, eu pego o fermento. Misturo na farinha. Misturo na farinha. E a farinha é essa quantidade mesmo? É essa quantidade mesmo. Tá. E aí a gente vai colocar tudo no bowl. E mexer. E vai mexendo. Pode ir mexendo com a colher primeiro, depois mão na massa, né? Como E serve. ela vai soltar das mãos? Vai soltar das mãos. Você quer que depois eu sove? Eu lá já tiro tudo? Tudo não, né? Os Tiro anéis. tudo? É, os anéis. Ah, tá. Não tinha entendido. Gente, mas... Já conhecendo a cabecinha criativa de vocês, eu já falo. Gente, ó, aproveita se você tiver dúvidas ou tiver algumas sugestões, vai mandando pra gente também. Hashtag Melhor da Tarde. Pode ser aí. Pode Que mandar aí o pix Alex também. já vai mandando, mostrando aí, tá? Vou deixar meu telefone. Aí, Kátia, então Daí olha eu como ela vai fazendo uma massa bem fácil de trabalhar, ó, tá vendo? É. Pra quem gosta de botar a mão na massa, Deixa isso é comigo. Eu ideal. vou sovar ela aqui pra você, enquanto você já mostra a outra. Aqui a gente sove e vai deixar crescer o quê? Até dobrar de volume? 1 hora. 1 hora? Só 1 hora eu preciso trabalhar essa massa. Tá. Nossa, eu adoro fazer massa. É tão bom, né? Tem gente, eu gosto de fazer massa quando eu tô nervosa. Então não faz, não é pôr energia que não é legal. Não passa pra massa. Mas na verdade sei lá, existe eu faço. a massaterapia, né? Que você vai trabalhando até pra você acalmar um pouquinho. Eu acho melhor a gente fazer quando a gente tá se sentindo bem. Eu gosto da massoterapia. Nossa, isso aí é tranquilo. Né? Tá bem, esposa? Como é que tá o pessoal em casa? Tudo bem? Tá ótimo, graças a Deus. Maravilhoso. Obrigada, hein, Neco? Obrigada. A massa, então, cresce por 1 hora, fechadinha. Fechadinha, coberta com um paninho úmido. Tá vendo, Kátia, como é legal Olha que a massa? massa Ela linda. fica linda. É. Precisa dar aquela sovadinha assim E ou não? agora vocês em casa, você e Ricó fazendo pão direto, né? Viu Postando, só? eu vi. Rodrigo agora é o mestre padeiro Ele também. fez sábado teve, mas era só os filhos e as noras. Pois a gente é. não foi, não. Não, mas é normal, porque é família, né? E a gente nem sempre tá convidado. é muito né? engraçado. Mas disse que teve pão à beça lá. Teve bastante. Tava beijo, meninas. Ele tava bonito, né? Tava. Devia estar uma delícia, não é? É não? legal. Calma, Neco. Eu não tô com vontade de bater em ninguém ultimamente. Neco não estimula Agora a é só no agressividade. carinho. Vamos ver o que as pessoas estão falando Chefe, aí? vamos. A Clarice quer saber onde ela consegue a receita do pãozinho recheado, Clarice. Bande Onde que é, receita. chefe? Bande receitas. O Coelho mandou um vídeo da rosca. Deixa Deixa eu eu ver ver a o que rosca você do fez. Coelho. Olha aqui. Rosca de calabresa, que delícia! Coelho, você O arrasou! Coelho até hoje não falou onde ele mora, pra não entregar as Eu coisas não sei pra onde gente. ele mora, mas eu acho que ele não quer que a gente apareça de supetão lá. O Rodolfo falou o seguinte, adoro... Schneider? Não, não é não. O Rodolfo Schneider tá ocupado do Ah. nosso chefe. Tudo bom, chefe? Saúde, qualquer coisa, se espirrar aí. Adoraria que a Kátia Fonseca me mandasse um beijo hoje, dia do meu aniversário. Te amo, mulher! Rodolfo, muitos beijos, pai, saúde, felicidade. Que esse novo ciclo só traga boas notícias pra sua vida, viu? Rodolfo tá fazendo bastante anos, porque ele te acompanha desde o Note a Note, ó. E Rodolfo, tá o quê? Uns... Então, você também? Verônica, me dá um pedaço. Vou atualizando, tá, chefe? Vai aqui. lá. Pronto, ó. Agora eu vou bater só mais... Bater não, dar uma sovadinha um pouquinho maior pra gente começar a rechear, pode ser? Pode. Óleo vai aquecer, porque a gente vai te mostrar pra assar e vamos fazer fritando também. 2 minutos só, até já. Não é bater, é devagar, Salva a ó. massa, chefe. Pelar os nossos pãezinhos, as Oba. francesinhas. E olha como é legal, É tá? facinho, é? Então, tem várias maneiras de você fechar ela. Essa que eu vou ensinar é uma bem facinho, bem bacana. Primeiro eu vou abrir, pegar mais ou menos 50 gramas de massa. Tá, e Tá? vai abrir. E vou abrir dessa maneira que é assim, ó.
compridinha. Tá vendo que ela tá compridinha? Ah, tô vendo. Parece um pão de cachorro quente. Aí agora eu vou pegar a parte metade para baixo e vou fazer uns cortes nela. Eu achei que aquilo fosse só um desenho depois que tivesse pronto, Não. sem abrir a parte de baixo. Sem abrir a parte de baixo, tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Então vou fazendo alguns cortezinhos nela. Tá. Feito o corte, vou pegar o recheio da minha preferência. Aquele de calabresa que você falou, tô com vontade de comer até agora. Eu adoro esse de calabresa. Ó, se for o queijo ralado assim, o ideal é você dar uma pressionada nele, tá? Pra dar uma compactada, Isso, dá uma né? compactada nele. E você vai aplicar na parte de cima. Tá. Aplicou, Na parte onde eu não cortei. Deixa eu tirar daqui, vou tirar aqui pro pessoal poder ver bem. E vou enrolar. Aqui, ó. Tá. Nossa, que difícil, né? Nossa, ficou bonito. Eu achei que você cortasse depois. Olha que anda que eu fui pra pensar. Aí aqui, eu já vou botar na assadeira. Ele é assim mesmo, tá? No formato. E eu vou botando um do lado do outro. É muito importante. Deixa crescer de novo depois? Eu gosto, deixa crescer. Mas se você botar assim no forno, ele vai funcionar, tá? Tá, mas se eu deixar mais um pouquinho, vai ficar Aí fofinho. ele vai ficar maior, né? mais fofinho. Tá. E você vai dar aquela impressão porque o teu cliente está comprando um produto gigante, né? É, verdade. Então, e fica mais fofinho ainda, né? E o bom é que ele gruda, então ele fica todo bem fofinho e úmido. Tá, Kátia, aqui te dá um pulo do gato. Pra massa, eu quero dar outro pra essa finalização, tá? Tá bom, aí você ensina. Mas você não vai cortar as partezinhas de baixo? Vou cortar. Tô de olho Pode em tu, cortar, hein? mas pode cortar depois, não tem problema não. Pode também? Pode. Posso cortar com uma espátula ou com a faquinha mesmo, Pode cortar né? com a faca. Aquele cortador de pizza também, maravilhoso sei. pra você Ah, trabalhar tá com fácil. aquilo. Quando você tá trabalhando em grande volume, ó, botei o recheio, Gente, é fácil de fazer, fica tão bonitinho, né? Eu não sabia que era assim. enrolei de novo. O custo da receita é baixinho, né? Muito baixo. O que vai ser mais caro aqui vai ser o recheio que você vai escolher pra colocar. É verdade. Mas olha o que é, Kátia. Eu preciso que um fique bem coladinho. No outro. Deixa eu tirar daqui Então a pro pessoal assadeira ver. tem que ser... É. Eu tenho que colocar na assadeira de forma que preencha quê? tudo. O recheio não vazar. Quando tá um encostadinho no outro, entendi. a ponta eu sempre dou uma amassadinha. E o meio encosta Um segura o outro no E recheio. um vai Tá. segurando o outro. E a gente vai enchendo essa assadeira. Tá bom. Eu já tenho ali no forno. Quer pegar aí um pra gente fazer pra fritar? Ah, vamos. Ó, Que maravilha. O que seria, chefe? Que seria? Seria Você vai ver. conversa de duas pessoas que adoram comida. Duas pessoas que adoram comida e adoram inventar moda. Porque se essa massa é boa pra assar, eu perguntei pro Dudu, mas será que fritar? Ele falou, fritar, acho que fica bom. Então nós vamos fazer o teste. Então vamos deixar ela bonitinha, né? Deixar ela Vou bonitinha. deixar aqui, eu vou cortar com a xícara. Isso. Todo mundo tem uma xícara em casa que E agora dá vamos pra fazer uma usar. rosquinha. Por favor. Aí no centro a gente vem. E esse aqui a gente deixa pra fazer depois um outro docinho pra passar na canela e açúcar. Gente, aproveita tudo. Pode ir? Pode, vai lá. E a tampinha, o meinho vai virar. Esse aqui foi o teste que a gente fez no intervalo. Deu Pra certo. não decepcionar, a gente já fez o teste. É claro. Fritando Só tá a forte rosca aqui. do Dudu aí, ó, vai ficar sucesso Olha. no programa. Não é Ó pra a qualquer delicinha. um, Não é mesmo, Não. meu filho? Tá pensando o quê? Olha a delícia. Rapidinho, hein? E como cresce a massa, né? Ela Quando dá frita um também. rápido. E aí ela fica aquele meio fofinho. Tem algum confeito? Não? Faz mal, não. Também só faltava fazer mal, né? Naquele armário não tem nada daquele lá do chocolate? Eu acho que as atividades foram encerradas. As atividades foram encerradas. É. Agora o que a gente vai fazer? Olha só, existe um pãozinho alemão, Ah. o pessoal chama de crostoli. Já ouviu falar? Conheço o crustoli. Então, o que é? Aí faz isso aqui, que eles Eu chamam... adoro, na canela e açúcar. Você tem você tem um modelo que você faz o nozinho Tem a cueca virada. e tem a calça virada, exatamente. Que é quando você tira a calça assim, ó. É. Que E larga sabe, no chão. sabe como fazer a calça virada? Como calça você virada, faz? Você abre... Cadê o meu rolo aqui? Você vai abrir a massa, vai fazer um cortezinho no meio da massa É. Ai, E aí passa. e aí passa por dentro. Nossa, isso é uma delícia. Depois você frita tudo, passa no açúcar com canela e põe numa lata. Galera do Band de Receitas desesperado, hein? Era uma receita, virou 4. Vamos abrir páginas, Não, hein, mas, ó, gente? Olha só, continua Mas a sendo... massa é a mesma. Vou falar, é uma receita super versátil. É. Que no final de semana, Entendeu? com a mesma massa, você pode fazer salgado, doce, pode fazer um monte de coisa Tu bacana. faz uma receita só com uma massa. Doce e salgado. Exatamente. Olha, e olha como cresce. Fica linda. Ficou lindo, hein? Agora, qual a dica que você falou que você ia dar pra finalizar Então, Kátia, o vamos lá. assado?
Pra gente finalizar isso aí, o que eu gosto de fazer? Primeiro, eu gosto de dar uma cor, né? Ah, tá. Então, pra gente dar a corzinha, ovo. E olha isso aqui, café. Pra ele ficar naquela cor bonita, né? Pra Bem ele ficar douradinho, né? douradinho. Pra cada ovo, mais ou menos, eu boto uma colher de sopa de café. Tá, dá uma batidinha. Vou bater. Tá. Vou pegar um pincelzinho, Eu tô ou até tentando mesmo... achar o pincel. Ah, tá aí. Aí o pincel. Ah, tá aqui, ó. Pincelzinho. Tem pergunta aí, Alex? Chefa, tem muitas perguntas, mas Então você faça. sabe que o pessoal tava querendo... arrasou, fala sério, amo enroladinho de queijo. Não é enroladinho de queijo, Luke. Não seja feio. Pode chamar. Luke, chama do jeito que você quiser. A Cal falou, eu amo a Kátia Fonseca porque ela literalmente põe a massa na cozinha. Põe a mão na massa na cozinha. Faz sentido. Faz sentido, faz. Como fazemos Passou? isso? Forno. Forno. Agora aqui, a gente não tem a manguinha. Mas corta. Eu ia pôr por cima. Igual aquelas lá daqueles filmes. Tipo, é marca? Fala Donuts, né? Não, Donuts é um tipo. Não é tipo. Donuts é um produto, né? É. Ó, tem a loja que vende muito donut, né? tem. Se tivesse confeito, a gente põe um confeito. Como a gente não tem confeito, vai sem confeito. Ou o recheio faz mini sonhos. Gente, vocês são muito bons. Se a gente tivesse a manga de confeiteiro, é só pôr a manga de confeiteiro, não precisa cortar no meio, né? Não. Espeta embaixo Só e espetar aperta. embaixo e apertar. Olha isso. Que bonito. Aí você pega esse outro filhotinho. Não tem canela aqui também, a gente chucha aqui e come. Ai. Nossa, e o seu Datena não pode comer doce, então vai sobrar pra mim. Esses aí, Delicioso. esse? Pode ser, pode pegar um. Epa, obrigado. Nossa, uma delícia esse doce Mas de ele leite. pode hein? levar pra esposa dele. Pode levar. Ela Ela muito merece, sempre. Gente, receita fácil, boa pra você ganhar dinheiro, né? Muito. O custo é baixíssimo. O mais caro é a mussarela, o O recheio. custo dessa massa é bem barato. Então, dependendo do que você vai fazer, o quilo dessa massa vai estar saindo aí na faixa de uns R$10, mais Então, ou menos. gente, não é nada. Vamos falar pra vender? 1 quilo de massa. Então. Você usa 50 gramas de massa por bisnaguinha, por preparação. Não, é muito fácil. Dá pra ganhar dinheiro demais, dá pra você usar a sua criatividade. Pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem o site, a Cozinha Escola. Tem a Cozinha Escola. Tem o meu Instagram, né? Sim. Chefe Dudu Mesquita. Esse aí você consegue ver tudo. Eu queria mandar um beijo. Eu posso mandar um beijo? Deve. Eu tive em Sinop e Alta Floresta nessa semana. Eu vi, interior do Mato maravilhoso. Grosso, você viu, né? Então eu queria mandar um abraço pro chefe que me recebeu lá, que é o chefe Zé Paulo. Zé Paulo, beijo. Pessoa maravilhosa. E, Kátia, tem uma moça que eu conheci em Alta Floresta, sua fã. Que faz os doces? Faz uma comida Eu maravilhosa. vi, maravilhosa. Dona Vera. Dona Vera, sinta-se beijada e abraçada. E toda a equipe de lá que me recebeu Também. super bem. Um beijo, viu? Beijo, gente, que agora com o grande da Atena e o Brasil, gente. Vizinho, a gente te ama. Sinta-se abraçado. Beijo. Beijo. Obrigada. Nossa, boa, hein? Pô, mas nem tirou do forno, né?